Toy Story é uma das animações mais importantes do cinema, mas quase ninguém sabe que os 5 filmes têm várias cenas deletadas. Você tá pronto para descobrir como os filmes do Woody e do Buzz eram diferentes? Emily velha. Uma coisa que iria acontecer em Toy Story 5, mas que foi deletada, seria o reencontro emocionante entre a Jessie e a Emily. Isso iria acontecer porque, assim como acontece na história, a Jessie seria levada até a antiga casa da sua primeira dona. O reencontro seria sim um acidente, mas a Emily já estaria idosa, com filhos e netos. A Jessie iria descobrir que a sua primeira dona já é uma vovozinha, e a Emily iria apresentar para sua neta a antiga boneca. Dessa forma, a Jessie também iria embora, e não seria mais um brinquedo da Bonnie para ficar com a neta da Emily. Isso foi cortado e substituído pela cena em que a Jessie encontra a caixa da filha da Emily, pois a Pixar achou que seria melhor manter a Jessie como parceira do Buzz. Mas nós temos o desenho para mostrar a versão idosa da Emily. Bem legal saber desses detalhes, né? Tem mais 20 para te mostrar agora. Chegou a hora de se divertir com a gente em mais um Team Videos. Conversa. Em Toy Story 1, quando o Woody e o Buzz estão presos no quarto do Sid, a gente tem uma conversa emocionante, mas que foi deletada do filme. Nela, o Buzz e o Woody estão super tristes. O astronauta por descobrir que é um brinquedo e o Woody por aceitar que o Buzz é o novo boneco favorito do Andy. Os dois se reconciliam como amigos ao entenderem a dor um do outro. Parte dessa cena existe no filme que foi aos cinemas, mas ela foi removida por alguns motivos. O primeiro é que é uma cena longa demais para um filme que a Pixar não sabia se daria certo. E o segundo é que o vilão Sid estava dormindo nessa cena, e ele parecia estar em uma posição estranha para quem estava dormindo. Era um pouco perturbador de assistir, por isso a cena foi sacrificada. Violência. Ainda dentro do quarto do Sid, você se lembra da cena em que o menino coloca uma lupa no rosto do Woody para queimar a testa dele? Essa cena tem um momento anterior, em que o Sid amarra o Buzz pelas pernas em uma furadeira e liga a ferramenta para deixar o astronauta tonto. Essa cena foi removida por ser considerada violenta demais, onde uma criança maltratava um simples brinquedo. Diferente. Uma versão bem diferente de Toy Story seria lançada no cinema, onde o Woody seria o vilão e o Buzz seria um boneco bem pequeno perto dele. As cenas deletadas mostram o cowboy sendo um boneco de pano, mais como um fantoche, e o Buzz teria uma armadura vermelha. Essa versão inteira do primeiro filme foi deletada porque a Disney não gostou da ideia original. Shakes. Em Toy Story 1, haveria um brinquedo antigo no quarto do Andy que contaria para os bonecos novos sobre o dia em que o Andy se livrou de um chocalho chamado Shakes. Esse brinquedo falaria que todos os outros são novos demais para lembrar, mas quando o Andy era criança, ele já se livrou de outros brinquedos, e o pobre Shakes foi o primeiro que foi mandado embora. Janela. Você sabe que no filme que foi para os cinemas, o Woody tenta jogar o Buzz atrás do armário porque ele estava com medo de o Andy levar o astronauta para a pizzaria. Isso acaba sendo um acidente e o Buzz cai da janela. Mas na versão original, o Woody seria um boneco malvado. Ele jogaria o Buzz pela janela de propósito e por isso os brinquedos iriam se revoltar contra ele. Você gostaria de ver o Woody como um vilão no filme da Disney? Comenta a hashtag Pixar pra gente se conhecer. Pesadelo. Haveria um momento em que o Woody sonharia, ou melhor, teria um pesadelo onde o Andy estaria brincando com o Buzz e elogiando seu novo boneco por ele ser capaz de voar e brilhar no escuro. O Andy ficaria chateado porque o Woody não consegue fazer nenhuma dessas coisas e jogaria o Woody fora. A cena foi considerada pesada demais para ir ao filme, por isso foi deletada. Berço. Logo depois da cena do pesadelo, o Woody armaria um plano para levar o Buzz até o berço da irmã do Andy. O plano dele era fazer o bebê destruir o brinquedo, já que crianças novas não têm cuidado com as coisas. Mas o plano do cowboy dá errado, e ele mesmo acaba preso na armadilha. A cena foi deletada justamente porque essa ideia de colocar o Woody como vilão não estava dando certo. Abertura 1. Haveria também uma abertura alternativa para o filme, onde um desenho cheio de ação mostraria o Buzz lutando contra o Zurg e no final revelaria que o Andy estaria assistindo a esse filme na televisão e decidindo que ele precisa ter um boneco do astronauta. Abertura 2.
Também existe uma outra abertura do filme onde o Andy estaria fingindo que ele é um cowboy do Velho Oeste e que o Woody é o seu arqui-inimigo. Os dois estão duelando e o Woody perde. Trânsito. Indo para Toy Story 2, existiria uma cena em que o Buzz estaria guiando os colegas até o apartamento do vilão Al McWiggin, mas eles teriam que atravessar uma rua e usariam cones de trânsito para isso. O problema é que isso causaria uma série de acidentes na pista e não faria sentido nenhum, porque todo mundo veria os cones se movendo. Dinossauro. Existiria também uma cena em que o Rex seria usado como brinquedo vilão, mas apenas em uma brincadeira. Nesse caso, ele atacaria uma cidade de papelão como se fosse o Godzilla. Essa brincadeira daria errado e por isso o Woody sofreria um acidente e depois seria jogado para fora do quarto do Andy. Esta seria a cena anterior ao momento em que o Buzz é sequestrado pelo vilão, mas a cena foi retirada por não ser muito divertida. Quer continuar se divertindo com a gente? Então se inscreve e ativa o sininho das notificações. Cancelada. Existe uma cena que foi deletada depois que Toy Story 2 foi lançado nos cinemas. Naquela época, quem viu o filme assistiu, mas hoje ela só pode ser vista na internet, porque a Disney deletou a cena do Pete fedido conversando com as Barbies dentro da caixa de brinquedos. Ele está prometendo um papel importante para elas em Toy Story 3. E o erro com essa cena é que muitas pessoas entenderam que o Pete estava cobrando beijos das bonecas Barbies em troca de um papel no próximo filme. E isso é muito errado. A Disney entendeu o problema com a cena e deletou essa parte. Lembrança. A cena em que a Jessie fala para o Woody sobre a Emily seria completamente diferente em Toy Story 2. Ela iria contar para o cowboy sobre a menina, mas, ao contrário do filme, não seria uma música, que hoje é super famosa. E a Jessie não ficaria jogada embaixo da cama. Ela estaria em uma caixa dentro do armário. A cena foi desenhada, mas deletada na ideia final. Molly. Você sabe que o Andy tem uma irmã chamada Molly. No terceiro filme, ela já é uma criança um pouco maior, mas que ainda pode brincar com bonecos. Quando todos os brinquedos estão com medo de serem jogados no lixo, o Woody aconselha os amigos que eles podem ficar com a Molly. A cena que foi deletada mostra ela dançando em volta deles, onde ela só quer uma plateia e não brincar de verdade com todos. A cena foi excluída porque o futuro era a Bonnie e não a Molly. Você gostou dessa ideia? Lixo. Você sabe que em Toy Story 3 tem uma cena onde o Andy chama os brinquedos de velhos, mas a cena que foi deletada é bem mais triste. O Andy chama os seus velhos bonecos de sucata. A mãe dele pergunta se ele vai levar algum brinquedo para a faculdade, mas ele fala que não. Então ele olha para o Buzz e para o Woody e escolhe o cowboy. Nesta mesma cena, o Buzz se mostra chocado ao perceber que o Andy preferiu ficar com o Woody. A cena foi deletada porque chamar os brinquedos de sucata foi uma coisa bem pesada e não combina com o Andy. Livros. Você sabe que durante várias vezes em Toy Story, quando uma criança está brincando, nós vemos a imaginação dela. Um exemplo seria a cena do quarto filme, onde a Bonnie brinca com o Woody dentro de um supermercado. Nessa cena, os brinquedos estariam vivendo suas vidas tranquilamente, até que um exército de livros voadores e monstruosos atacaria todos. E então, o supermercado se transformaria em uma nave espacial e todos lutariam uma grande batalha. Só de falar isso parece loucura, mas era a imaginação da Bonnie. A cena foi deletada porque na história que foi para o cinema, o Woody teria que ir embora, e ele nunca faria isso se a Bonnie gostasse de brincar com ele. O adeus. Em Toy Story 4, a ideia original do diretor era que a Beth encontrasse uma menina e sentisse que ela deveria ser a sua nova dona. Com isso, a boneca iria se despedir para sempre do Woody. O cowboy entenderia e deixaria ela ir embora para sempre. O último abraço entre eles seria os dois falando que um pertence ao outro em uma declaração de amor eterna. E então, a Beth encontraria sua nova dona enquanto o Woody voltaria para a Bonnie. Essa cena foi desenhada, mas foi excluída porque o diretor disse que o Woody não estava evoluindo nessa história. O filme mudou, e o final que foi para o cinema mostra o casal ficando junto, pois o Woody e a sua namorada merecem a felicidade. Cassino.
Você se lembra que o Woody e a Beth se encontram em um parque infantil em Toy Story 4, certo? Na cena deletada, isso seria diferente. O Woody iria perder o chapéu na cidade onde se passa a história. Ele iria atrás de onde estava o seu chapéu e encontraria um cassino de brinquedos, onde todos brincavam entre si. A Beth estaria dentro desse cassino e os namorados se reencontrariam. O engraçado é que a boneca estaria trapaceando no jogo, e por isso eles teriam que correr para escapar de vários outros brinquedos furiosos com ela. A cena mudou porque a equipe criativa percebeu que o cassino de brinquedos estava saindo do plano emocional para o crescimento dos personagens. Por isso, a loja de antiguidades, onde a Gabi Gabi é a vilã, se tornou a ideia principal. Ou seja, sem o cassino, a cena do reencontro entre os namorados foi cortada. Golpe. E por fim, existe uma cena que foi retirada em Toy Story 4. Você deve se lembrar que o Buzz vai parar em uma barraca de brinquedos em uma feira de rua, o mesmo lugar onde ele encontra os ursinhos mágicos. Essa barraca tem um dono, mas a cena deletada mostra o Buzz dando um golpe no rosto desse personagem para libertar os outros bonecos da barraca que estavam presos. Realmente, essa cena seria muito engraçada de ver no cinema, mas mesmo Toy Story sem ela, consegue ser uma animação super divertida. E se você quiser ver mais sobre o universo das animações, fique sempre com a gente. O próximo passo tá na sua frente. 2 vídeos cheios de diversão esperando você clicar. Valeu e até já!